Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a dica de José Lauma, um estranhante aqui na dica dele, já ficou agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Ela vem a confirmar o que você, o que eu, o que todos nós já vem avisando há anos, que muitas coisas, inclusive na nossa mesa, elas vão mudar. Os alimentos que hoje a gente consome, né, vindo de origem animal, carne, ovos, queijo, tudo isso vai ser mudado em nome do desenvolvimento sustentável. Apesar de todas as contradições sobre o aquecimento global, eles agora colocaram como unanimidade essa teoria, ela virou um fato, não é mais questionável, inclusive nas regras dessa plataforma não é possível mais questionar essa teoria, ela é uma verdade absoluta, é consenso científico no meio daqueles cientistas chamados chapa branca, ou seja, que trabalham para grandes laboratórios e que esses grandes laboratórios estão interessados em desenvolver coisas como essa aqui que você vai ver na dica de José Lauma. Olha só, laticínio sem vacas e ovos sem galinhas. Bem-vindo à fermentação de precisão. Apontada como uma das tendências mais fortes do ecossistema Food Tech, a fermentação de precisão faz deslanchar o mercado de laticínios à base de proteínas e gorduras análogas às de origem animal. Eles usam palavras difíceis aqui, uma matéria de 13/12/2022, está aqui no Neofeed, você pode acompanhar. Eles usam essas palavras difíceis para dizer a vocês que, olha, nós estamos desenvolvendo outros produtos artificiais e que esses produtos artificiais devem ser usados, devem ser consumidos porque são politicamente corretos na nossa visão. É isso. Só isso. A nossa agricultura, que tem origem milenar, né, ela agora é o problema de tudo e tem que ser substituída e será. Eu já mostrei para vocês matérias aqui, o que é que está acontecendo lá para as bandas da Europa. Governos estão comprando fazendas para simplesmente desmontá-las, desmanchá-las. Aqui ninguém mais cria vaca, cria cabra, ninguém mais planta. Olha, é só para deixar aqui parada. E eu disse para vocês, você anda na sua rua, você vê, dá uma superlotação. Se você diminui esses recursos que as pessoas têm agora, de onde elas vão vir? Porque esses produtos aqui, eles vêm para ficar. Mas eles ainda não estão totalmente prontos. Ficarão, você não tenha dúvida. E quando ficar, as pessoas serão forçadas a consumi-los pelo preço que será o outro produto, sobretaxando, multando, dificultando que as pessoas criem os seus animais, que as pessoas plantem a sua comida. Aqueles que ainda conseguirem permanecer no mercado serão obrigados a elevar os preços, tirando a possibilidade dos classes médias, classe baixa, consumirem esse produto. E para essas pessoas sobrará isso aqui, que nós estamos avisando há anos. Tido por analistas do ecossistema Food Tech como uma das tendências mais quentes em tecnologia de alimentos de 2022, a fermentação de precisão parece saída da literatura de ficção científica. Então, a coisa que você tem que desejar. A ficção científica apresenta o que para nós? Veja como toda a mensagem na matéria, ela traz uma mensagem positiva e que você deve ficar não só satisfeito, como ainda ter uma grande expectativa sobre isso. Você tem que ficar esperando como se alguém te dissesse, olha, eu vou te dar R$1 milhão amanhã. Então, toda aquela expectativa que a gente cria, você também tem que criar em relação a isso aqui. Porque vem de ficção científica. Você viu o DeLorean de Volta para o Futuro? A máquina que viajava, né, do presente para o futuro. Você queria uma daquela? Ela foi apresentada na ficção científica. Então, olha aqui o que é que eles estão te apresentando também. É a mesma coisa. Entende, meus irmãos? Onde é que eles querem chegar? Quem está desperto, entende. Mas, infelizmente, a grande maioria que eles chamam de gado, recebe isso aqui como uma coisa melhor do mundo. E ficam realmente como eles querem. O efeito é grande. Graças, já começa dando graças, né? A gente deve dar graças a Deus, mas ele já diz, dê graças aos avanços no conhecimentos sobre microbiologia e genética. Os cientistas transformam fungos e bactérias em minuizinas de proteínas, gorduras, óleos, enzimas, pigmentos, aromatizantes e texturizantes. A tecnologia está no centro de um dos campos mais férteis e fascinantes. Olha a palavra, família. Fascinante. Da nova ciência dos alimentos, o da produção de alimentos análogos aos de origem animal, dos laticínios sem as vacas leiteiras,
das carnes sem o abate das criações, dos ovos sem as galinhas, do mel sem as abelhas, dos pescados sem os peixes. Ao acenar com a possibilidade de um futuro mais sustentável, saudável e diverso, a fermentação de precisão faz brilhar os olhos dos consumidores e dos capitalistas de risco. Ouviu aqui, família? Faz brilhar, né? Daqueles canalhas ambiciosos e daquelas pessoas que eles mesmos chamam de gado. Porque estão, não tenha dúvida sobre isso, estão ansiosos por isso aqui. Avaliado atualmente em 1,6 bilhões de dólares, o setor deve chegar em 2030 com 36,6 bilhões e uma taxa de crescimento anual em torno de 48,1% pelos cálculos da consultoria Market Sand Markets. Aqui vamos entender, você viu qual é a data? O setor deve chegar a 2030. A agenda 2030 a todo vapor, meus irmãos. Muita coisa. O mundo, literalmente, de 2030 para frente será outro. Você está vivendo agora o fim, né? Aliás, nas últimas décadas nós somos testemunhas disso. O fim de como as coisas eram e como elas ficarão e por que devem ficar como vão. É triste, família, isso aqui. Mais triste sabendo que tudo poderia ser impedido se as pessoas despertassem. Se elas parassem de brigar por coisas inúteis. Para as contas do Good Seed Ventures, empresa alemã de Venture Capital, só no primeiro trimestre de 2020 foram 20 negócios fechados em 12 países. E isso movimentou 500 milhões em investimento. É muito dinheiro envolvido, família. E eu disse para vocês, esses caras que investem esse dinheiro, investem para perder? Você já viu milionário, empresário, investir dinheiro para perder, para ter prejuízo? Isso não acontece, isso não existe. Se eles estão investindo tanto dinheiro, isso significa que eles têm a certeza que as regras do mercado, as leis dos países vão se moldar, vão se alterar por força, inclusive, internacional, pressão internacional, porque se um país entra nisso, é óbvio que ele não quer que o país vizinho continue como está. Ele vai exigir que o outro país também faça isso. Então, os primeiros países na Europa que saíram na frente em fazer isso aqui, vão exigir dos outros, do contrário, sofrem as famosas sanções, e aí o país fica praticamente isolado economicamente e tem que se render a isso. O Brasil nem força fará, até porque os nossos políticos são apenas serviçais e representantes desse mercado internacional aqui dentro, ainda mais com o Lula na cabeça do país. Para se ter ideia do que isso representa, ao longo de todo o ano passado, os aportes nas empresas somaram apenas 1,7 bilhão de dólares. Não é milhões, preste atenção, não é milhões, são bilhões. No ano passado foram lançados 15 startups com foco em tecnologias de fermentação. Delas, 9 trabalham com fermentação de precisão, indica o estudo do Good Food Instituto GFI. E das food techs fundadas entre 2019 e 2021, 65% investigam a produção de gorduras e óleos para as indústrias de laticínios. Ingredientes esses que conferem aos novos leites, iogurtes, sorvetes e queijos as características sensoriais de suas contrapartes de origem animal, ou seja, ele já tem o mesmo gosto parecido, mas não tem, família. Você sempre tem aquele gostinho de remédio no final, e que no final das contas a indústria não está preocupada com isso, e jamais vai confirmar isso, como a gente tem vários produtos aí hoje que são maus, que afetam demais a saúde negativamente, eles são comercializados porque ninguém prova, né? Nenhuma pessoa comum, nenhum médico, nenhum profissional vai conseguir pegar 2.000 pessoas, bancar por 10 anos para simplesmente provar alguma coisa para salvar a vida de alguém. Porque a pessoa, mesmo que queira, ela nem condição para isso tem. Porque hoje, para você provar alguma coisa, chegar lá e dizer, olha aqui, ó, eu provei, você tem que fazer isso. Por que você acha que aquela pílula do câncer mesmo foi proibida? Acusaram o pesquisador, né, que inclusive teve uma morte estranha, né? Acusaram ele de que ele estava fazendo isso para ganhar dinheiro, ele foi e disse, dou de graça. Acusaram ele de novo de querer aparecer, disse, eu abro a patente, é um patrimônio da população, eu não quero nem ser dono. Abriu tudo, fez o que pôde, mesmo assim foi proibida. Por quê? Porque o cara não pode pegar 2.000 pessoas e deixar por 10 a 20 anos fazendo todos os testes para apresentar isso. E ainda que faça, se tivesse alguém com essa condição financeira, que não tem. Imagine você sustentar 10 pessoas, já é difícil. Imagine 2.000, né? E ir avançando nos testes, para você provar a eficácia do seu tratamento ou a ineficaz. Então, meus irmãos, está tudo na mão deles. Não sai nada, nenhum medicamento mais hoje, né? Depois que criaram essas regras, sem ter algum grande laboratório, alguma big indústria por trás. A saúde literalmente virou grana, meu irmão.
A tua saúde virou isso. Números, só isso. Então, se essa é a verdade, meus irmãos, você acha que se algum desses alimentos fizer mal por causa do seu consumo excessivo em 10, 20 anos, alguém vai chegar aqui e vai dizer, olha aqui? Não vai, meus irmãos, não vai. A seguir, o Neofeed traça o perfil de 4 das startups do setor que mais se destacaram ao longo do último ano. Aqui eles falam, né, dos milhões e milhões que eles estão lucrando, isso aí ninguém tem dúvida. Será um negócio para os bilionários que investirem nisso aqui altamente lucrativo, porque, repito, não vai ser uma coisa que vai ter os dois produtos lá na prateleira com preços similares para você decidir. Vai ser um aos olhos da cara, né? Um custando R$500 e outro custando o preço normal. É simples assim. Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem diversas marcas de refrigerante e de outros produtos, e esses produtos são competitivos não porque são bons, mas simplesmente porque são mais baratos e as pessoas escolhem aquele por questão financeira mesmo. Então, meus irmãos, resumindo, você está diante do fim das coisas como elas são, certo? A pessoa que tiver a sua terrinha e tiver ali uma vaquinha leiteira para consumo próprio, pode ser até que se saia, mas sempre vão ficar de olho. Já aquela que tem 4, 5 bichinhos, né, que consegue produzir mais do que consome, esse daí, meu irmão, não vai mais existir, porque as taxas, as leis serão tão restritivas que será quase que impossível pessoas comuns terem esse tipo de acesso, terem esse tipo de negócio. É isso que está caminhando o mundo, né? Eles comemoram, a narrativa é só a deles, né? Tem a grande mídia comprada. Infelizmente, os espaços que a gente tinha em outras plataformas, né, da internet, a famosa internet, elas estão também se dobrando a essas leis e, infelizmente, as vozes aos poucos vão desaparecendo, vão sumindo no deserto. Felizmente, família, é isso, né, para que caminha, a verdade é essa, e a gente tenta aqui fazer a nossa parte alertando você, né? Porque, como se diz, meus irmãos, o ditado, né, amigo é aquele que avisa, né? E a gente vem avisando há anos. Então, eu peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo. Aí é a dura e pura realidade do jeito que ela realmente é, sem manipulação. E, enfim, meus irmãos, pedir a Deus, né, que intervenha por nós, mas com esse povo, com o coração endurecido e amante de si mesmo, também isso vai ser difícil de acontecer. Enfim, não vai ser pela nossa culpa, né, família? Faremos a nossa parte, é o que eu digo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. A gente volta com 2 vídeos todos os dias, são às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Um abraço e fui.